Boa noite a todos. Novamente, sejam todos muito bem-vindos. Esperamos que seja um tempo muito especial aqui, aí e em todos os lugares que nós estejamos essa noite para estar juntos, para falar com Deus, para ouvir Deus e para que os propósitos dele se realizem nas nossas vidas. Para que nós possamos começar esse momento começar a meditar em Deus, tem uma parábola que eu gostaria de trazer, bem curtinha, para motivar-nos nessa noite, que ela sempre falou muito comigo, e ontem ela mais uma vez falou e o Espírito Santo falou algumas coisas novas para mim, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês para motivar-nos nesse início de culto. Ela está lá em Lucas 13, 20 a 21, também tem em Mateus, mas o texto em Lucas diz assim: Disse-lhes mais, era Jesus falando, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda a massa levedada. E essa parábola é bem interessante, porque tem vários elementos, tem a farinha, tem o fermento, e a gente sabe que o fermento, nesse contexto, que faz crescer a massa é o Espírito Santo, né? E a gente sabe que a gente é aqueles que foram chamados para o reino de Deus, e o que tocou mais comigo nessa mensagem, quando o Espírito falou comigo nessa semana, foi que Deus põe a mão na massa, certo? Para trazer o reino dele, ele se envolve, ele põe a mão na minha vida, põe a mão na sua vida. Não é só um ingrediente secreto, não é só o Espírito Santo, mas ele põe na massa, ele está sempre envolvido nessa produção daquele pão delicioso, daquela coisa que alimenta, que ele quer para todos nós. Isso falou comigo ainda mais profundamente nesse texto da Bíblia, né? Então, com essa motivação, com essa gratidão, essa alegria de ter a certeza que, nesse momento, Deus está envolvido com as nossas vidas, que eu quero receber a todos vocês, que nós queremos receber todos vocês nesse culto. Lembrando que a gente se reúne em nome do nosso Deus, que é Trino, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E todo ele está envolvido conosco, com as nossas vidas, certo? Vamos fazer uma oração para dedicar esse culto ao Senhor, para mover os nossos corações em direção a Ele ainda mais. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por cada um de nós que foi atraído a Ti, cada um de nós que foi amado, cada um de nós que Tu se envolve, Pai amado. E nós também fazemos parte disso, nos envolvendo uns com os outros, amando, aprendendo a amar da forma correta, da forma perfeita como Tu amas, Pai. Então, que nesse momento os teus propósitos se cumpram, as Tuas maravilhas, Senhor, as coisas profundas do Teu Evangelho, que nós não podemos produzir de nós mesmos, mas que vem gratuitamente de Ti, que elas possam frutificar nas nossas vidas, Pai. Que o louvor, que a adoração que virão agora, Senhor Deus, não partam das nossas limitações, mas partam da capacitação do Teu Santo Espírito, Pai, que fala de formas até ininteligíveis, Senhor Deus, se nós considerarmos só a nossa racionalidade. Então, que possamos depender de Ti, Senhor Deus, e com a sabedoria do alto, confiar na Tua direção para as nossas vidas e na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Passo a palavra ao Elias. Espero que esteja todo mundo bem. A gente quer cantar algumas músicas e eu te convido mais uma vez para a gente cantar junto, para a gente ter um momento especial e lembrar do nosso Deus que nos dá paz, nos dá segurança, e mesmo que a gente ainda não consiga enxergar, mas também nos dá um propósito.
em meio a essas circunstâncias. Então, quero te convidar a louvar junto comigo. A gente vai começar cantando essa música, Cantai ao Senhor, que é uma música bem tradicional e bem conhecida. Fique à vontade para cantar aí na sua casa. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos cantar de novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Muito obrigado, Elias. Eu tenho alguns avisos, então, para dar para o pessoal. O primeiro deles tem, de novo, relação aí com as nossas atividades mais voltadas nesse momento. A gente não voltou ainda com nenhuma atividade presencial na igreja, mas nós não estamos parados de jeito nenhum. A igreja está andando, talvez, mais viva do que nunca. Então, graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, a gente fica muito feliz. E uma das frentes que a gente tem agora diante de nós é um projeto de construção de uma casa lá na Serrinha, para a senhora Berenice. Um vídeo foi divulgado, foi enviado aí pelo Céu Te Comunica, para que a gente conhecesse um pouco melhor a situação que ela está vivendo, o estado da casa onde ela está vivendo, que é bastante precário, é bastante complicado, e tem uma vaquinha eletrônica
rodando. Ela também foi enviada pelo Céu Te Comunica e quem quiser pode ajudar com qualquer valor. Então, gostaria de estimular você a fazer parte dessa vaquinha eletrônica, de você, de maneira generosa, poder contribuir também com esse projeto. Talvez um outro aviso importante em relação a questões da própria comunidade. Nesse mês agora, o último de junho, nós tivemos mais despesas do que receitas, certo? Temos algumas explicações para isso, porque também, além da minha mudança, de todas as despesas geradas por essa questão da mudança de um apartamento para outro, da devolução do apartamento anterior, ainda também a CELT aportou um valor para a nossa paróquia de Florianópolis por causa de dificuldades financeiras. Então, isso acabou acarretando ali essa diferença. Mas eu queria, mais uma vez, também estimular a todos os membros, especialmente agora estou me referindo e me reportando aos membros, as outras pessoas não estão impedidas de colaborar, logicamente que não, mas aos membros gostaria de lembrá-los mais uma vez da sua responsabilidade para com a sua comunidade de fé, de que você não perdesse isso do horizonte, para que você continuasse sendo generoso. Acho que a gente tem feito uma caminhada bonita nessa área, nessa direção, não estamos aqui nos queixando de nada, Deus tem cuidado. Eu tenho uma convicção muito forte, inclusive assim, a partir das Escrituras, né? Acho que foi na semana passada que nós falamos um pouco sobre a ansiedade e lemos justamente em Mateus capítulo 6, onde Jesus diz: busquem o reino dos céus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. E isso vale também para nós como igreja. Na medida em que a gente vai observando as necessidades das outras pessoas e vai buscando suprir, porque o reino de Deus nos chama a isso, Deus vai cuidando das nossas necessidades, Deus não vai deixar faltar nada. Mas fica o lembrete para que a gente possa, com toda certeza, manter esse compromisso com a nossa comunidade de fé, tá bom? Nós temos aí um grupo de voluntários, o grupo Situações, que continua atuando muito em várias frentes, com famílias de venezuelanos, outras famílias que moram na Serrinha, pessoas que passam por situações assim que às vezes são até estranhas para nós, do tipo assim, não tem colchão para dormir, ou não tem cama, em que faltam coisas básicas. E a alegria dessas pessoas quando a gente consegue vir ao encontro de uma necessidade e a pessoa tem uma condição um pouco melhor, um pouco mais digna, elas realmente têm respondido com muita gratidão, com muita alegria, esses pequenos gestos que têm sido feitos, e eu dou também glória a Deus por tudo que tem sido feito, que tem dado certo, que a gente tem podido fazer, que Deus tem proporcionado a gente fazer. Se você ainda não faz parte, você pode fazer parte dessa rede de voluntários, você pode entrar em contato conosco também, se você ainda não faz parte. Você tem doações de roupas de inverno, de móveis usados. Esse grupo Situações pode ser um intermediário entre uma doação que você tenha, um eletrodoméstico que você queira se desfazer porque vai comprar um novo, mas que ainda está em bom estado. A gente pode pegar isso e passar para quem precisa, certo? Então, que a gente fique antenado com isso, que a gente continue utilizando esses meios para abençoar a vida das pessoas. Ok? Na próxima terça-feira nós vamos ter mais uma sala temática. Nessa terça-feira a gente vai receber o pastor doutor Wilhelm Sell, que é pastor aqui em Palhoça. Eu dou um pouco de risada assim, porque o cara estudou comigo, né? Mas ele agora já é doutor, então assim, eu tenho um pouco de dificuldade de ficar fazendo pompa assim com esses meus colegas, né? Mas é um irmão muito querido, muito precioso, e ele vai falar um pouco sobre a vocação da igreja no mundo, a partir de um horizonte bem específico. Ele tem se dedicado um pouco mais profundamente ao estudo da teologia de um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi aquele teólogo luterano que se envolveu com a igreja confessante, que fazia parte da resistência alemã ao nazismo e que acabou sendo executado um pouco antes dos americanos chegarem
alguns dias antes, Adolf Hitler pessoalmente ordenou a execução dele e de outros prisioneiros políticos, e ele morreu ainda muito jovem, mas ele deixou um legado teológico bastante substancial, certo? Então, o Wilhelm, ele é alguém que tem se dedicado um pouco a estudar mais profundamente a teologia de Dietrich Bonhoeffer, e a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor esse homem de Deus que viveu aí no século XX, na terça-feira. Então não perca, terça-feira, 19h30, mais uma sala temática na CELT. Ok? Se de repente mais alguém da comunidade quiser, se a Rose quiser de repente falar alguma coisa, tiver algum aviso, alguma coisa que eu deixei de fora, fique à vontade. Senão a gente volta para o louvor. Não? Então voltamos para o louvor. Elias, está contigo. Vamos lá. A gente vai cantar uma música chamada Salmo. Essa música que é da banda Gólgota, para quem conhece. Também fica a sugestão. Louvado sejas, ó fortaleza, tu sim mereces exaltação, ó Pai da eternidade. Sonda-me, ó Deus, e me ressuscita. Da tua boca me surge a vida. Ó Deus, forte, tu és a voz da água viva, teu corpo é pão que traz verdade, perto de ti eu não sou nada. Os teus desígnios são meus decretos. Tuas promessas, minha oração, e a tua mão bem estendida para mim. Tu és a nova aliança, de ti vem graça e vem perdão, perto de ti eu não sou nada. Tu és a nova aliança, de ti vem graça e vem perdão, perto de ti eu não sou nada, não sou nada. Tu és a nova aliança, de ti vem graça e vem perdão. Tu és a nova aliança, de ti vem graça e vem perdão. Tu és a nova aliança, de ti vem graça e vem perdão. Perto de ti eu não sou nada.
Queria cantar também essa música que é já bem tradicional, se chama Não Tenha Sobre Ti, e que você possa perceber o que Deus tem para te falar também através dessa música. Muitas vezes a gente perde esperança em situações como essa, como por exemplo agora, nessas últimas semanas, a gente achou que as coisas iam começar a voltar ao normal, mas aí recebemos a notícia de que a taxa de transmissão do coronavírus tem aumentado muito em Santa Catarina. Provavelmente vão voltar algumas restrições que a gente já tinha passado. E a gente continua com essa dúvida, né? Quando esse tempo vai acabar? Então, mais do que nunca, a gente precisa se ancorar naquilo que não muda através do tempo e naquilo que a traça e a ferrugem não corroem, como diz a palavra, que são de fato as coisas de Deus, e confiar nesse Deus que acima de tudo nos ama e olha por nós e fala conosco. A questão é a gente estar aberto para ouvir. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém? Agora nós vamos para a mensagem. Então, antes da mensagem, vamos fazer uma oração. Certo, irmãos? Pai, obrigado por esse momento de louvor. Nós te damos louvor sempre, Senhor Deus, por essas músicas inspiradas, Senhor Deus, pelas pessoas que tu usou para produzi-las, para trazer aos nossos corações. Obrigado pela vida do Elias, que preparou isso, Senhor Deus, certamente dirigido por ti. E sim, Senhor Deus, queremos ter essa confiança em ti, Senhor Deus, em todos os momentos, todas as circunstâncias, Pai. E os nossos corações querem estar também abertos para o nosso entendimento também e de uma forma sobrenatural pelo teu
entrar no nosso interior e fazer uma operação, uma transformação que nos leve ainda mais para a Tua luz, para a Tua verdade, Senhor Deus, que a nossa vida possa ser edificada e alimentada, Senhor Deus, na Tua videira, Pai amado. Que essa palavra, nessa noite, ela possa ter esse poder, Senhor Deus Teu, de operar nas nossas vidas, Pai amado. E nós dizemos a isso, amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, Carlos. Quero agradecer, antes de começar a mensagem, queria agradecer muito a Camila, também ao Marcos, pela interpretação. Obrigado também a cada um dos surdos que pode nos acompanhar hoje aqui, nesse momento de celebração e de culto. Muito bom tê-los aqui conosco. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Então, rapidamente eu compartilho a tela aqui com vocês para a gente iniciar a nossa mensagem hoje à noite. Bom, essa ideia de Jesus líquido para esse título não é nenhuma novidade, né? Nós temos aí falado muito do Bauman, né? Do amor líquido, desses tempos líquidos que a gente vive, né? Essa realidade que era chamada de pós-modernidade, que agora já começa a se falar de pós-pandemia, de outras realidades, enfim, a gente não sabe bem como tudo isso ainda vai se definir, mas dentro desse tema eu queria falar um pouquinho sobre Jesus líquido, requentando inclusive uma mensagem que eu devo ter trazido talvez 3 ou 4 anos atrás na CELT, de uma maneira seriada, pelo menos 3 ou 4 mensagens em cima do mesmo texto de Marcos 8, 27 até 9, 1, mas hoje eu vou condensar todo o texto numa mensagem só, para falar um pouco dessa dificuldade que nós temos de olhar para Jesus a partir do modo como a Escritura nos apresenta a pessoa dele. Então, eu quero primeiro dizer que quando a gente vai falar disso, nós não estamos diante de nenhuma novidade, né? Nós temos... Deixa eu encontrar quem aqui está fazendo a interpretação. Encontrei o Marcos aqui, muito bem. Não há nenhuma novidade nisso tudo que a gente vê nos dias de hoje. E tanto é verdade que eu quero começar ilustrando essa mensagem com uma parte que consta no volume 7 das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. É o último volume das Crônicas de Nárnia. Esse último volume das Crônicas de Nárnia, ele fala de uma personagem que é um macaco. O nome desse macaco é Manhoso. É um macaco velho, desonesto, e ele é uma personagem manipuladora. O macaco manhoso, ele manipula seu amigo burro, o confuso. E o burro, o confuso, pela manipulação do macaco, faz tudo o que o macaco quer. Ele acaba sendo usado o tempo todo pelo macaco para os seus propósitos. Um dia, eles encontram uma pele de leão e o macaco tem uma ideia fenomenal. Ele pega aquela pele de leão, junto com uma cabeça, com uma carcaça de leão, costura o burro. E ele começa a convencer os narnianos, os habitantes de Nárnia, de que Aslan, o grande leão, havia retornado depois de séculos. Muito interessante isso, que o macaco, usando o burro vestido de leão, ele arregimenta muitos aliados. Esses aliados acreditam estar servindo a Aslan, o grande leão, e eles conquistam Nárnia num projeto de poder. É muito interessante essa história, e eu acho que ela tem muito a nos ensinar também nos dias de hoje, porque a gente sabe, logicamente, que C.S. Lewis, ao escrever as Crônicas de Nárnia, ele tem como pano de fundo toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse. Os 7 volumes das Crônicas de Nárnia nada mais são do que uma história, um romance contado, uma fábula contada, com um pano de fundo bíblico,
mas que vai usando todas as características também demonstradas nas Escrituras e também levando a um desfecho. E o volume 7 das Crônicas de Nárnia a gente poderia considerar como se fosse o Apocalipse das Crônicas de Nárnia, né? O livro final, e por isso também o título, né? A Batalha Final. Bom, Aslan é aquele que representa Jesus nessa história toda, como a gente bem sabe, né? O grande leão, o leão de Judá. E aqui fica bem óbvio, né? Quem é que está sendo representado pelo macaco, que ao longo do século sempre foi um sinônimo de um imitador, de alguém, de um usurpador que ocupa o lugar de outra pessoa, né? E o burro vestido de leão, que é um instrumento desse engano. Okay? Aqui tem uma ilustração antiga das Crônicas de Nárnia, o burro vestido de leão, com aquela roupa costurada por cima dele, e o macaco usando ele para enganar os habitantes de Nárnia e provocando uma guerra, porque o macaco deseja conquistar toda a Nárnia para si. Eu quero ler com vocês, então, o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8, iniciando no versículo 27 e concluindo no capítulo 9, versículo 1. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? É uma pergunta altamente crucial que Jesus faz para os seus discípulos. Quem o povo diz que eu sou? O que as pessoas pensam a meu respeito? E, na minha opinião, também o lugar onde Jesus faz essa pergunta, eles estavam se aproximando, digamos assim, da extremidade, uma das extremidades, de uma das fronteiras de Israel, uma região altamente paganizada. Cesareia de Filipe era uma cidade que foi construída em honra aos imperadores romanos. E, portanto, apesar de que no restante de Israel havia uma resistência muito grande, por exemplo, ao culto que se prestava aos imperadores romanos, em Cesareia de Filipe isso se praticava. Então era uma cidade altamente idólatra e aquela região era uma cidade altamente idólatra. E é interessante que Jesus pergunte para os discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? Quem sou eu para as pessoas? Justamente nesse contexto altamente paganizado, nesse contexto em que rapidamente as pessoas confessariam como Quírios, como Senhor, o César que ocupava o trono em Roma, e jamais identificariam um carpinteiro da Galileia como tal. Jamais, dificilmente o fariam. Então essa pergunta: quem o povo diz que eu sou? Seguindo no texto, eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. No Evangelho de Mateus, o Evangelho paralelo, se diz nessa passagem, ela está um pouco estendida. Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E existe uma resposta de Jesus aqui. Pedro, não foi nem carne nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. No Evangelho de Marcos, essa fala não aparece na sua totalidade. Okay? Jesus, depois de ouvir essa confissão de Pedro, dizendo, tu és o Cristo, Jesus advertiu todos os seus discípulos de que eles não falassem ninguém a seu respeito, de que eles não saíssem por aí dizendo que Jesus era o Cristo. E aqui algumas pessoas podem perguntar, mas por que não? Se ele era, por que não dizer? Por que não justamente anunciar? O Cristo chegou, ele está no meio de nós. E a gente vai entender isso pela sequência do texto. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei,
fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, e aqui é interessante que se diga isso, porque justamente no texto anterior, quando Jesus usa uma pequena parábola dizendo assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos olham uns para os outros e dizem assim, ele está dizendo isso porque nós não trouxemos pão. Ele usa uma pequena parábola e os discípulos já não entendem o que ele quer dizer. E Jesus então diz, olha, como é que vocês acham que eu estou falando de pão? Eu acabei de multiplicar os pães e vocês estão preocupados com pães? Não, eu estou falando do fermento, da doutrina dos fariseus, do ensino dos fariseus. E aqui, quando Marcos diz, ele falou claramente a esse respeito, parece que nos dá a entender de que Jesus não usou nenhum tipo de parábola, nenhum tipo de comparação para falar sobre isso. Ele falou preto no branco, sem rodeios. Eu vou ser preso, vou ser rejeitado, vou sofrer muitas coisas, vou ser morto e 3 dias depois eu vou ressuscitar. Depois de ele falar claramente a esse respeito, Pedro chamou ele para um cantinho e como ele parece que agora estava se considerando o portador da revelação, segundo o Evangelho de Mateus, porque Jesus disse para ele, não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu, de que eu sou o Cristo. Então agora ele parece que subiu para a cabeça, ele estava se sentindo assim o portador da revelação. E aí ele se sentiu no direito de começar a repreender Jesus. Chamou Jesus para um cantinho e começou a dizer, puxa, mas que conversa mais deprimente é essa? Vai ser preso, rejeitado, morto? Como assim? Que história é essa? Eu acabei de dizer que tu és o Cristo. E aí a gente percebe que, embora Pedro houvesse confessado corretamente que Jesus é o Cristo, fica óbvio que Pedro tinha uma expectativa messiânica, uma expectativa acerca de quem era o Cristo ou quem era o Messias. Cristo é a palavra grega para ungido, ou ungido, assim como Messias é a palavra hebraica para o ungido. Então, Messias ou Cristo são a mesma palavra, ou em grego ou em hebraico, que significam o ungido. E haviam expectativas acerca de quem seria esse Messias, de quem era o Cristo que deveria vir. E essas expectativas geralmente se voltavam para expectativas de libertação política, de um herói militar, de alguém semelhante a Davi, que iria à frente de um exército poderoso, com poderes miraculosos, e eles seriam libertos dos romanos, e eles voltariam a ser a grande nação que eles foram no período áureo do governo de Davi, depois de Salomão. Essas eram as expectativas em torno do Messias. E é por isso que Jesus diz para os seus discípulos, não saiam por aí falando que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias, porque as pessoas vão querer me colocar no trono. Eles vão querer me fazer de mim um rei. E não foi para isso que eu vim. Não foi para essa missão que eu fui enviado. E por isso que provavelmente ele diz para os seus discípulos, não falem por aí que eu sou isso, que eu sou o Cristo, porque as expectativas das pessoas estavam tortas. Mas não apenas das pessoas, dos próprios discípulos também estavam. E aí Jesus volta-se para Pedro, ele olha para os seus discípulos e repreende Pedro duramente, dizendo, para trás de mim, ou arreda, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E lhes disse,
garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. E essa palavra provavelmente tem o seu cumprimento no texto a seguir, que é o relato da transfiguração de Jesus num determinado monte, né? E de fato ali eles têm uma visão da glória de Jesus e é uma manifestação poderosa do reino de Deus. Ok? E até aqui vai o nosso texto. A gente percebe então, pela fala dos discípulos, que havia uma grande confusão do lado de fora. Uns diziam que Jesus era João Batista, era Elias, ou seja, as pessoas não sabiam de fato quem ele era. Era um profeta, mas não havia certeza acerca da identidade de Jesus. E era de se esperar que fosse assim. Mas quando a gente olha, a gente percebe que também existe uma confusão no meio dos discípulos. E essa pode ser um pouco surpreendente para nós. E a confusão não era exatamente no sentido de quem era Jesus, mas era numa outra direção que eu já vou falar com vocês aqui. E, logicamente, isso é um prato cheio para o macaco manhoso, para aquele que gosta de vestir burros com pele de leão. A confusão, então, proporciona um engano, e o engano baseia-se sobre duas questões básicas. Todo engano, toda heresia praticamente construída ao longo da história da igreja, sempre teve dois horizontes básicos. E aqui realmente uma generalização, uma questão muito básica, mas basicamente são essas duas questões. Primeiro, a confusão acerca da identidade de Jesus. Quem é Jesus? E em segundo lugar, a confusão acerca da natureza da missão de Jesus. O que ele veio fazer entre nós? Qual era o papel dele, a tarefa dele no nosso meio? Primeiro, quem ele é. Segundo, o que ele veio fazer no nosso meio. E essas perguntas, elas são basicamente respondidas porque elas eram questões importantes para os cristãos desde o início da caminhada. Por exemplo, o credo apostólico, que algumas pessoas dizem que foi uma confissão de fé elaborada pelos cristãos logo no início do segundo século. E os credos, lembrando, tá? Os credos sempre são expressões apologéticas. O que é isso? De defesa da fé. Os credos, eles foram compostos, eles foram cunhados, eles foram escritos e foram aprovados em concílios ao longo da história da igreja para afirmar questões por causa do risco do desvirtuamento da verdade do evangelho, por causa de falsas doutrinas que foram aparecendo e colocando ameaças à verdade do Evangelho. Então, por exemplo, quem é Jesus no credo apostólico? A gente diz, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Certo? Então, quem é Jesus? O credo apostólico tenta delimitar, tenta colocar. Jesus é esse cara aqui, nem mais nem menos. Ok? E pastor, por que o senhor não fica na Bíblia, está usando os credos? Bom, é porque justamente nesse tempo de Jesus líquido, o grande problema é que para você transformar Jesus numa pasta líquida, você precisa ter um passo anterior, que é transformar a Bíblia num livro que todo mundo faz com ele o que quer. Então, de repente eu vou tentar argumentar biblicamente, mas o teu óculos hermenêutico está tão sujo, ou ele é tão torto, que por mais que eu argumente biblicamente, isso parece que não tem efeito, né? Porque parece que nós chegamos num momento em que todo mundo acha que pode interpretar as coisas do jeito que bem entende. Afinal de contas, não existe mais verdade. Interessa ainda o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso, o meu jeito de entender as coisas. Então, se tornou até complicado de fazer isso. Por isso que eu estou voltando um pouquinho a toda a questão das confissões da igreja antiga, da igreja primordial dos primeiros tempos. E o credo apostólico carrega desses elementos muito antigos, já lá do segundo século.
Dentro do terceiro século, nós temos o credo niceno-constantinopolitano. Ele foi cunhado também numa forma trinitária, falando quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo, assim como o credo apostólico também. Mas, basicamente, o diferencial desse credo niceno-constantinopolitano é de que ele procura justamente colocar os dois horizontes da natureza de Jesus, de que ele é totalmente divino e, ao mesmo tempo, totalmente humano. Então, veja o que ele diz, o que ele afirma: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então, esse credo niceno-constantinopolitano, nessa segunda parte dele, a parte que afirma a identidade do Filho, ele faz essa dupla afirmação, de que ele é verdadeiro homem e de que ele é verdadeiro Deus. Okay? Essas definições elas foram estabelecidas num ambiente apologético, como eu falei antes, de defesa da fé, diante de várias situações. Okay? Desde o início da igreja, a igreja lidou com situações complicadas. Por exemplo, a primeira delas foram os judaizantes. Onde é que a gente percebe isso na Escritura? Por exemplo, a carta aos Gálatas. Olha o apóstolo Paulo ali falando: quem enfeitiçou vocês para abandonar o evangelho da graça? Vocês começaram bem, começaram no Espírito, mas agora querem se aperfeiçoar pela carne. Quem é que enganou vocês? Jesus foi exposto como crucificado diante dos olhos de vocês, e agora vocês estão querendo servir a Deus, cumprindo os velhos rituais judaicos que foram inúteis até agora, que foram sombra da verdadeira realidade que está em Cristo. Quem é que fez isso com vocês? Ele fica indignado com isso, né? Tentando dizer: vamos voltar de novo. Até se vier um anjo do céu anunciando outro evangelho que não seja esse que eu preguei a vocês, que seja anátema. O evangelho é esse que eu havia anunciado para vocês. Então, o perigo dos judaizantes, que não conseguiam discernir a nova realidade trazida por Jesus e que tendiam a fazer de Jesus um grande mestre, um grande rabino de algumas novas interpretações judaicas, mas que não conseguiam entender que Jesus era o cumprimento de toda a lei e que, nesse sentido, ele, em grande medida, também era o fim de toda aquela lei, de todo o culto, de todo o sacerdócio, de toda vinculação com lugares e dias sagrados, que Jesus colocava um ponto final em toda essa história, porque ele cumpria toda essa história, porque todas essas coisas eram apenas sombra da realidade que estava em Cristo. Uma segunda questão que foi aparecendo já dentro do primeiro século, que a gente percebe, por exemplo, no Evangelho de João, na primeira, segunda e terceira carta de João, na pequena carta de Judas, em alguns textos mais tardios do apóstolo Paulo, nas cartas pastorais de Timóteo, por exemplo, era o perigo do gnosticismo. Já não era mais um problema no meio dos judeus, era um problema agora com os gregos, que não conseguiam aceitar de que Deus se faz carne. Carne é matéria, matéria é má. A única coisa boa no ser humano é a parte imaterial, é a alma do ser humano. O resto, o corpo, é a prisão da alma. Era nisso que Platão afirmava e que também os gregos acreditavam. Aí vem a fé cristã e diz: Deus se fez carne. Não, como assim Deus se fez carne? Deus não se faz carne.
E nesse processo se formaram evangelhos apócrifos, evangelho de Maria Madalena e tal, que distorcia a verdade do evangelho ensinada por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João, por Paulo, e que afirmavam as verdades desse grupo de cristãos gnósticos de influência grega que não conseguiam aceitar algumas das realidades que eram postas pelo Evangelho de Jesus e que distorciam o Evangelho de Jesus. Lá no século III, o problema do pelagianismo, que acreditava em algumas coisas muito interessantes, por exemplo, de que não existe pecado original. Adão pecou, Adão e Eva pecaram, isso foi um problema deles. Mas nós não herdamos isso. Cada um de nós escolhe pecar ou não pecar. Nós nascemos sem pecado. E nós, ao longo da vida, é que decidimos pecar. Ele afirmava isso. Todo homem, então, nasce bom. Ele se corrompe ao longo da sua caminhada. E ele pode tomar a decisão de deixar-se salvar. Ou de salvar-se sozinho, porque a salvação é uma escolha, porque o ser humano tem livre-arbítrio. Adão foi um mau exemplo, e Jesus, então, é reduzido ao bom exemplo, porque Jesus viveu sem pecado, e Pelágio dizia, cada um de nós pode fazer o que Jesus fez, também viver sem pecado. Contra todas essas coisas foram escritas essas confissões. Contra todas essas coisas se afirmaram essas confissões de fé que nós assinamos embaixo até hoje como igreja cristã. Porque Pedro confessou corretamente a Jesus, mas ele não compreendia ainda a natureza da missão de Jesus. E aí nós entramos no segundo ponto, né? O primeiro ponto, para a gente não errar o caminho, para a gente não errar, a gente precisa entender quem é Jesus. A Escritura nos ajuda, mas as confissões antigas também nos ajudam a nós nos mantermos nos trilhos. Todas as vezes em que apresentam para você um Jesus reduzido, um Jesus que é só uma coisa ou é só outra coisa. Às vezes tem um Jesus que é totalmente espiritualizado. A salvação é totalmente pessoal, individual e ela não tem os pés no chão. O objetivo da salvação é levar as pessoas para o céu. Em outros momentos, salvação significa botar comida no prato das pessoas. Mas as pessoas não querem fazer proselitismo, não querem falar, não querem chamar e acham que nem devem chamar as pessoas ao arrependimento, até porque elas entendem que pecado nem existe. Então o problema é todo estrutural, tem a ver todo com uma conjuntura. O problema está no sistema, não no coração do ser humano. Todas as vezes que existe esse tipo de reducionismo, para um lado ou para o outro, nós estamos lidando com um Jesus que não é Jesus. Nós estamos lidando com um Jesus reduzido, diminuído, certo? E é preciso prestar atenção nisso. Mas mesmo quando a gente tem uma confissão correta, ortodoxa de Jesus, como Pedro teve, tu és o Cristo, ainda assim, apesar da confissão correta, Pedro tinha expectativas erradas em relação à missão de Jesus no nosso meio. Então, e qual era o problema de Pedro? Pedro estava por demais convencido acerca da expectativa messiânica recorrente para aceitar a trajetória descrita por Jesus. Para Pedro, o Messias seria alguém vitorioso, triunfante, avassalador, um rei poderoso. E de repente Jesus começa com essa conversa de que vai ser preso, vai sofrer, vai ser morto. Aí Pedro toma toda a liberdade que ele acha que tem para chamar Jesus ao lado e dizer, vamos mudar o discurso, porque eu acho que o senhor não entendeu o que é ser Messias. E parece que Pedro se sente na estúpida condição de ensinar Jesus o que é ser o Cristo. Ele está tão arraigado no coração e na alma dele a expectativa que
a sua cultura judaica impregnou, que ele não consegue ouvir Jesus. Ele não consegue aceitar o que Jesus tem para dizer acerca da sua missão e acerca da sua tarefa. Isso é difícil para ele. E não apenas para ele. A gente vê na narrativa de que também para os outros isso se tornou uma coisa bastante complexa. Eu quero introduzir aqui um texto de Mateus 4, 8 a 10, que é um texto em que Jesus é tentado no deserto. E o texto diz que depois da primeira e da segunda tentação, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, ou para trás de mim, arreda, Satanás. Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Quando Pedro tenta dizer para Jesus: Jesus, não precisa ser assim. Parece que Jesus identifica a fala de Pedro com esta fala aqui. Não é verdade? As coisas não precisam passar por esse caminho da cruz, passar por esse caminho da renúncia. Porque se você fizer a simples concessão de me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo. Essa é a proposta de Satanás. E a gente sabe que Jesus não caiu nela, mas a igreja, ao longo dos séculos, caiu em muitos momentos da sua história. Em muitos momentos da sua história, nós dobramos os nossos joelhos para encurtar o caminho, para pegar um atalho, para evitar o sofrimento, para não tomar sobre nós a cruz e seguir, para não negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Por exemplo, ao tornar-se religião oficial do Império Romano, sob Constantino, a igreja sucumbiu a um projeto político de poder. Constantino disse: queridos, vocês estão aí apanhando do Estado romano há muito tempo, há séculos já, estão sendo tolhidos da sua liberdade, estão sendo encurralados por alguns imperadores de maneira brutal, por alguns mais, por outros menos. Mas eu percebo na religião de vocês uma capacidade de unir o nosso império que está ruindo. E eu quero convidar vocês a fazer parte desse projeto de um só império, um só imperador, uma só religião. O que vocês acham? Imagine aqueles irmãos perseguidos naquela época, debaixo de opressão há séculos. Eu imagino que a grande maioria deles olhou para os céus e disse: Senhor, é a resposta da oração que nós esperávamos por tanto tempo. Mas, na verdade, se tratava da proposta do diabo dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E a igreja sucumbiu ali naquele momento a um projeto político de poder. E a gente tem muitos outros exemplos ao longo da história, mas algo muito parecido aconteceu, por exemplo, com a igreja evangélica alemã, diante do projeto de poder nazista no século XX. E quando eu falo igreja evangélica alemã, não é apenas a igreja luterana, é a igreja unida, a igreja também calvinista, em todas as suas ramificações, a igreja evangélica sucumbiu, com raras exceções representadas pela igreja confessante. E nós também nos deparamos, nos dias de hoje, diante de tentações que têm, em maior, em menor grau, alguma semelhança com tudo isso. Por exemplo, olha esse livro aqui, publicado há não muito tempo. Esse cidadão aqui não esconde sequer no título a intenção: plano de poder.
Deus, os cristãos e a política. O envolvimento político dos evangélicos, ou de um grupo de evangélicos, vamos tentar não botar todo mundo aqui no mesmo saco, se refere a um plano de poder. Existe um plano de poder. E não se tem nem sequer a humildade ou a tentativa de esconder isso, né? É um evangelho politizado que tem sido colocado diante de nós em muitos momentos aí, que está diante de nós o tempo todo. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Existem reações a esse evangelho. Por exemplo, houve uma reação a esse evangelho politizado do Edir Macedo, trazido no samba enredo da Mangueira, nesse último carnaval, agora em 2020. Também tinha uma temática político-religiosa em oposição ao atual governo. O grande problema é que também o Cristo apresentado ali é um Cristo politizado. É uma politização de Jesus. É um Cristo líquido também. Se vocês conseguem ler ali na imagem, né, tem a pergunta: irmão, vai tacar pedra? E eu acho engraçado que esse texto é usado e abusado para perguntar se as pessoas vão tacar pedra, mas nunca ninguém fala que Jesus terminou a conversa com aquela mulher dizendo: vai, não peques mais. Certo? O texto não termina com Jesus dizendo: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O texto termina com Jesus dizendo: vá e não peques mais. Jesus não disse que ela não merecia morrer. Jesus não falou que a lei estava errada e de que ela não merecia a morte. O que Jesus disse naquele texto é que as pessoas que desejavam apedrejá-la não tinham nenhuma condição de se colocarem no lugar de juízes, porque isso é uma coisa que cabe apenas e exclusivamente a Deus, certo? Então parece que todo mundo quer fazer de Jesus a sua cola política, assim como Constantino fez. E no nosso país a gente está assim, vivendo nesse negócio que todo mundo quer Jesus do seu lado. E todo mundo quer colocar a sua roupa em Jesus. Quer fazer de Jesus alguém à sua imagem e semelhança para expressar o seu discurso. E isso é muito triste, porque nesse caso Jesus não é mais que aquilo que ele disse ser e aquilo que as Escrituras expressam acerca da identidade dele, mas Jesus de fato vira uma pasta líquida que todo mundo acha que tem a condição de transformar em parte do seu jogo ideológico. E Jesus não está aí a serviço dessas coisas, nunca esteve, mas as pessoas acham que está. Eu termino dizendo, o resultado disso é de fato um Jesus líquido, que nada mais é do que uma construção idólatra, não se trata mais do Jesus das Escrituras, se usa o nome de Jesus, mas não é o Jesus revelado nas Escrituras. É uma construção idólatra a partir de uma hermenêutica ideológica, seja ela neoliberal ou marxista. No fim das contas, as duas são humanistas, são materialistas e representam dois lados de uma mesma moeda. Em ambos os casos, não se trata de Aslan, se trata só de um burro vestido de leão, manipulado pelo macaco enganador, com um projeto de poder. E eu termino perguntando, ou dizendo, como Jesus muitas vezes dizia no final das suas parábolas, das suas mensagens, ele dizia: se você tem ouvidos para ouvir, ouça, ou em respeito aos queridos surdos que estão conosco, se você tem condições de aceitar, aceite. E que Deus nos abençoe para que a gente possa de fato seguir
ao Cristo revelado pelas Escrituras e testemunhado pelos apóstolos, e que a gente não se iluda com um burro com uma roupa de leão costurada pelo corpo. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a mim, para que a gente esteja seguindo de fato a Cristo e não a esse Cristo líquido, esse Jesus líquido que tem sido transmitido por aí e que está à disposição. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, a gente te louva e te agradece, porque quando estamos dispostos a olhar para a tua palavra, nós não erramos o caminho. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E se há algo extraordinário no livro de Apocalipse, é justamente a afirmação de que no meio de todo sofrimento, no meio de todo engano, no meio de todos os ataques, no meio de toda a violência com que o reino das trevas se levanta contra aqueles que pertencem a Jesus, aqueles que são as testemunhas de Jesus. Por 2 vezes o apóstolo João vê a multidão dos que creram, aqueles 144.000 que representam esse número perfeito, que quer dizer nenhum dos que pertenciam ao Senhor se perdeu. Nenhum. Às vezes, ó Deus, nós ficamos angustiados por causa das circunstâncias, dos enganos, dos erros. Mas a igreja é tua. A igreja te pertence, a igreja não é de um ou de outro, a igreja é tua. E tu conheces cada um dos teus. E aqueles que te pertencem não vão escapar das tuas mãos. Não vão sair debaixo das tuas asas. Isso é um mistério teu com a tua igreja. Não cabe a nós tentarmos encontrar explicações para isso. Mas é um consolo saber de que a história de tudo isso está nas tuas mãos, não nas nossas. Aleluia. Glória a Deus por isso. Bendito seja o teu nome. Obrigado a Deus porque muitos de nós têm essa convicção de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E no meio de tanta confusão, no meio de tanta situação difícil, tu continuas no controle de todas as coisas. Também da nossa caminhada, também do nosso andar contigo. O Senhor nos toma pela mão e nos conduz no meio de tantas vozes conflitantes, no meio de tantos gritos, no meio de tanta gritaria, quando nós fechamos os nossos olhos, quando nós nos voltamos para Ti, quando nós colocamos o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé, todas essas vozes se calam e a Tua voz ecoa com clareza, trazendo paz e trazendo segurança no nosso caminhar. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Que cada um desses queridos que está hoje ouvindo essa mensagem, ou que, quem sabe, outras pessoas que ainda vão ouvir essa mensagem em algum outro momento. Ó Deus, que tu possas firmar os nossos passos nesse caminho certo e seguro da tua palavra. Que tu possas nos dar discernimento para que não andemos por aí seguindo a um burro vestido de leão e abandonando o verdadeiro leão de Judá. Livra-nos de todo engano, livra-nos, Senhor Deus, de todo projeto de poder que deseja nos cegar.
É minha oração sincera e honesta nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Valeu, queridos. Vamos para mais um cântico, eu acho, né? E depois a gente vai para o momento de intercessão. Amém? Vamos cantar a música Redenção. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, a paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
Amém. Obrigado, Elias. Agora, a parte final do nosso culto, nós vamos fazer uma oração final de intercessão. Peço desculpas, não vou abrir para todo mundo trazer, compartilhar suas necessidades. Eu espero incluir todos esses temas possíveis na oração, mas para não me perder com isso, então, com um certo temor, vou fazer uma oração procurando englobar tudo pelas nossas vidas, certo, irmãos? Então, nos dirigindo a Deus, Pai, nós somos gratos por esse momento, nós somos gratos pelo Teu Espírito entre nós, pela Tua obra nas nossas vidas, pela Tua palavra que é poderosa para nos transformar, Pai. E agora, tendo em vista essa nova semana, Senhor Deus, o Teu povo, os Teus que foram resgatados, Senhor Deus, e chamados para o Teu aprisco, Pai, nós nos dirigimos a Ti pedindo, Senhor Deus, várias coisas, Pai amado. Talvez tem muitos corações angustiados, Pai, com problemas de saúde ou temor a respeito da saúde, Senhor. Talvez pessoas que estão mais expostas, Senhor Deus, nesses dias perigosos, Senhor. Então nós pedimos, Senhor Deus, que a Tua mão vá com eles, Senhor Deus, que eles tenham toda a segurança, Senhor Deus, e toda a prudência e sabedoria, Senhor Deus, e até alertas de Ti, Senhor Deus, para não se colocarem em nenhum mal, Senhor Deus. E que nas dificuldades o Senhor sempre esteja com eles, Pai. Ó Pai amado, aqueles que já tinham alguma condição, Senhor Deus, que os debilitasse, Senhor, nós clamamos, Senhor, sim, Pai, pela Tua mão, pela Tua cura, pelo Teu cuidado. Ó Senhor Deus, sabemos que o que vier de Ti é graça, é precioso, conforta o coração e transforma, Senhor Deus, tanto o físico quanto a alma, Pai amado. Então pedimos por essas vidas, Senhor Deus, seja perto ou seja longe, sabemos que o Teu Espírito opera em qualquer lugar, Pai amado. Pedimos, Senhor Deus, das pessoas que estão ansiosas, Senhor Deus, quanto ao seu sustento, quanto ao seu emprego, ao seu trabalho, Pai amado, que estão talvez nessa luta há alguns meses ou que estão com medo ou recém descobriram alguma dificuldade nessa área, Pai amado. Ó Pai amado, pedimos que Tu abra as portas de sabedoria, Senhor, que Tu, ó Pai amado, proveja o sustento desses lares, Senhor Jesus, e intervenha, Senhor Deus, com o Teu amor, Senhor, e a Tua atenção que nós confiamos, Senhor Deus. Ó Pai amado, nesses afazeres também, Senhor Deus, seja trabalho, seja em casa, Senhor Deus, que, ó Pai amado, possamos praticar, Senhor Deus, essa palavra, Senhor Deus, dá-nos fortalecimento, sabedoria, Senhor Deus, para não fazermos as coisas de nós mesmos, Senhor Deus, mas fazermos as coisas segundo a orientação do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, com temor pelo nosso próximo, Senhor Deus, com temor, Senhor, respeitando, Senhor Deus, como fazendo as coisas para Ti, Senhor Deus, com essa dedicação e esse zelo, Pai amado, que nos relacionamentos, Senhor Deus, agora que estamos, em alguns casos, próximos 24 horas por dia, Senhor Deus, que isso seja um momento de florescimento, Senhor Deus, e não de conflito, Senhor Deus. Que se vier algum conflito, ele seja para trazer cura, para trazer libertação, Senhor Deus, para trazer à tona algo, Senhor Deus, que precisa ser curado e trabalhado, ó Senhor Deus, e talvez não queríamos admitir isso, Senhor Deus. Então, que nesse momento os relacionamentos, sim, Senhor Deus, sejam trabalhados por Ti e em uma semana, em um mês, em 2 meses, ó Pai amado, eles sejam muito mais prazerosos, Senhor Deus, na vida de cada um, Pai amado. Ó Pai amado, fortalece a nossa fé, Senhor Deus, uma fé genuína, uma fé na Tua palavra, Senhor Deus, não uma fé no Jesus que nos convém, que convém a nossas escolhas políticas ou filosóficas, Senhor Deus, mas uma fé, Senhor Deus, que vem, ó Senhor Deus, do que Tu te revelaste, Senhor Deus. Que a gente abandone qualquer óculos, Senhor Deus, qualquer entendimento humano sobre isso, Senhor Deus, e possamos entender genuinamente, Senhor Deus,
o teu Filho encarnado, morto e ressuscitado por nossas vidas, Pai amado. Que a partir dessa fé também sejamos motivados às boas obras, Senhor Deus, a compartilhar com nossos irmãos, Pai amado. Ó Senhor Deus, não só palavra, mas também o que eles necessitem, Senhor Deus. Então, Senhor, que essas obras, Senhor Deus, não também ponhamos confiança nela, Senhor Deus, mas que seja fruto de gratidão mesmo, Pai amado. Tudo mais, Senhor Deus, toda necessidade que alguém está clamando a Ti, Senhor Deus, que Tu possa ouvir nessa hora, Senhor Deus, e confortar o coração e atender o seu pedido, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, que nós cremos, Pai. E agora, Senhor Deus, para encerrar essa reunião, Senhor Deus, eu quero usar as palavras do teu filho, Senhor, do teu servo apóstolo Paulo, Senhor Deus, que disse sobre os irmãos da igreja de Corinto, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Obrigado.